Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos começar mais uma aula de Química. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje: revisar os conceitos de ácido e base segundo a teoria de Arrhenius, identificar uma reação de neutralização, conhecer a definição de sais inorgânicos, compreender como os sais inorgânicos são classificados e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. Vamos lá? Então, olha só, as perguntas da aula de hoje. Onde encontramos os sais em nossa rotina diária? Qual a influência dos ácidos e bases na formação dos sais? E aqui a gente tem uma imagem que mostra alguns tipos de sais de formas e cores diferentes. Então, vamos relembrar a teoria de Arrhenius. Então, o ácido é toda espécie química que aumenta a concentração dos íons ou prótons H+, ou hidrônio H3 ou A+, em solução aquosa. Base é qualquer espécie química que aumenta a concentração dos íons hidroxilas, OH-, quando em solução aquosa. E a reação de neutralização? Quando são misturados um ácido e uma base, uma substância irá neutralizar as propriedades da outra, uma vez que reagem quimicamente entre si. Assim, essa reação é denominada reação de neutralização ou reação de salificação. E genericamente a gente tem um ácido mais uma base formando sal e água. Então o ácido e a base, eles neutralizam um ao outro. Então eles são deixar o ácido lá, né? Tem a sua super característica corrosiva, forte, ácido. As bases também são fortes, né? Tem as corrosões, todo o seu processo que a gente conhece, né? Das substâncias básicas e ácidas que já estudamos. E quando a gente encontra essas duas substâncias tão fortes assim, a gente tem uma reação de neutralização e vai resultar em substâncias que são mais tranquilas, digamos assim, né? A água e o sal. Então essa é a característica principal aqui da reação de neutralização, que também chamamos de salificação, pois vamos fazer surgir aí um sal como um dos produtos. Desse modo, percebemos que os sais inorgânicos ou sais minerais, em sua maioria, são formados a partir de uma reação entre um ácido e uma base de Arrhenius. Os sais inorgânicos são compostos iônicos, apresentam elevado ponto de ebulição e fusão e a maioria é solúvel em água. A fórmula geral de um sal, então. O C representa o cátion diferente do H+, que veio lá da base. O A representa o ânion, diferente de OH-, né? E esse A ali vem do ácido. Então, a gente vai ter duas substâncias, né? Dois elementos diferentes aqui, representados genericamente por C e A. O X é o NOx do cátion e o Y é o NOx do ânion. Então, representados aqui em cima, a parte negativa, lá junto com a letra A, e a parte positiva aqui junto com a letra C. O X é o número do ânion e o Y é o número do cátion. Então aqui a gente vai ter o Y e aqui a gente vai ter o X. A setinha indica que a gente vai estar invertendo esses valores. Então, por exemplo, se aqui é menos 2, eu vou colocar um 2 aqui embaixo do C. Se aqui é mais 3, eu vou colocar um 3 aqui embaixo do A. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Aqui a gente tem uma reação que mostra a nossa neutralização. Então, a gente tem o ácido e a base, né, representados aqui pelas bolinhas, o sal e a água. Então, veja só, a gente tem a união aqui, então, da bolinha azul, que veio lá da base, e da bolinha cor-de-rosinha aqui do ácido para formar o sal. E aí a gente tem os pHs mostrados aqui, ó. Então, o pH do ácido, por exemplo, pode ser um HCl aqui no frasquinho, o pH alcalino aqui da nossa base, por exemplo, NaOH, que é o hidróxido de sódio, e a gente vai ter a união dos dois e o pH se tornando neutro nesse momento. E aí a gente tem essa reação aqui, ó, o HCl mais o NaOH formando NaCl mais H2O, que é a nossa água. Então veja, o H do ácido se juntou com o OH lá da base e formou a água. O Cl aqui do ácido se juntou com o Na aqui e formou o NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. A reação de neutralização total, quando a quantidade de íons H+ é igual à quantidade de íons OH-, produz então um sal que a gente chama neutro, sais neutros.
Então, aqui a gente tem HCl mais KOH formando KCl mais H2O. E a gente vai ter a união do Cl com o K aqui formando o nosso sal. Aqui, H2SO4 mais 2NaOH, né, questão de balanceamento aqui. Temos a união, né, dos dois, Na2SO4 é o sal formado, classificado então como sal neutro, pois a gente tem a mesma quantidade dos íons aí, H+ e OH- na reação de neutralização. Na reação de neutralização parcial é quando a quantidade de íons H+ e a quantidade dos íons OH- não são iguais. Logo, a neutralização não é total e aí a gente vai gerar sais ácidos ou neutros. Então, a gente tem exemplo aqui de alguns sais numa reação parcial. Então, HCl mais MgOH2 formando MgOHCl mais H2O. Então, observe que esse sal formado, MgOHCl, ainda há uma hidroxila dentro da fórmula molecular do sal. Assim, esse se chama hidroxissal ou sal básico. Aqui, nessa outra reação, H3PO4 mais NaOH, formando NaH2PO4. Veja que esse nosso sal formado aqui ainda tem hidrogênio no meio da sua fórmula molecular, 2 hidrogênios nesse caso. E aí é um hidrogeno sal ou um sal ácido. Então, quando a gente tem uma reação de neutralização parcial, a gente vai manter ou o OH junto da fórmula molecular do nosso sal, e aí a gente tem um sal básico, ou se mantém ainda um hidrogênio, ou mais que um hidrogênio dentro da fórmula molecular do sal, e aí a gente vai ter um sal chamado de sal ácido. Vamos fazer a atividade 1 agora? Agora é a hora de testar os seus conhecimentos. Propõe a reação de neutralização parcial do H4P2O7 e o AlOH3. Como seria a reação de neutralização parcial entre essas substâncias? Agora é com vocês!
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício pede a reação de neutralização parcial entre as duas substâncias mencionadas. Então vamos ver. Para a reação de neutralização total, a gente teria o seguinte. Então, o nosso ácido e a nossa base formando aqui o sal e a água e os seus respectivos coeficientes estequiométricos, obedecendo à lei do Lavoisier, que tem que ter a mesma quantidade dos dois lados da seta. Lembram disso? Para a reação de neutralização parcial, a gente tem o seguinte, né? A reação aqui, e aí vamos ter um hidrogênio aparecendo aqui no meio da fórmula do nosso sal, formando então, como a gente já viu, um sal ácido e a molécula da água também, ok? Então temos os dois representantes aqui, reação total e reação parcial. Vamos seguindo agora a classificação dos sais. Então, os sais inorgânicos ou sais minerais podem ser classificados pelos seguintes critérios: quanto ao número de elementos que compõem um sal inorgânico, quanto à solubilidade desse sal na água e quanto à natureza dos íons que formam esse nosso sal. Então, vamos ver. Quanto ao número de elementos que compõem um sal, é dado pelo número de elementos químicos que existem na molécula. Então, um sal binário é composto por dois elementos químicos diferentes, como por exemplo o NaCl, o KBr, o CaCl2, entre outros. Um sal ternário é composto por três elementos, Na2SO4, K3PO4, entre outros. Um sal quaternário é constituído por quatro elementos químicos diferentes, como por exemplo NaHSO4. Então, quatro elementos químicos diferentes. Quanto à solubilidade em água, é expressa pela capacidade que uma substância apresenta em dissolver a outra. Isso é a característica de solubilidade. Na temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Para um sal inorgânico, a gente tem o seguinte. Então, os sais que são formados por metais alcalinos e pelo amônio são todos solúveis, certo? Os que são formados pelos ânions nitrato, que é o NO3, e o clorato, que é o ClO3-, né, também são todos solúveis. Formados pelos ânions cloreto, brometo e iodeto, são solúveis, pouco solúveis não há, e temos a exceção desses três íons. Os que são formados pelo ânion sulfato, aqui o SO4-2, são solúveis, né? E aí, pouco solúveis temos o Ca+2 e o Ag+, nesse caso, quando a gente tem essa junção, e a exceção, o Pb+2, Sr+2 e Ba+2. Então, a gente tem essa classificação em relação a quem são os componentes ali, quem é o cátion e quem é o ânion, que se juntaram para formar o sal, se eles vão ou não ser solúveis em água, conforme a tabela. Temos também os ânions carbonatos, fosfato, sulfeto e sulfito, esses são insolúveis, e temos a exceção o amônio e os que são dos metais alcalinos, a exceção aí em relação. Quanto à natureza do íon que forma o sal inorgânico, então, os sais são originados por meio da reação de neutralização entre o ácido e uma base lá da classificação do Arrhenius. Assim, dependendo da força do ácido e da base, podemos classificar os sais da seguinte maneira. Então, sais neutros ou normais são obtidos a partir da reação neutralização entre um ácido e uma base forte e apresentam um pH neutro, como por exemplo NaCl, CaSO4, KBr, entre outros. Então, quando a gente tem uma reação entre um ácido e uma base forte, o sal formado é um sal neutro ou normal. Os sais básicos ou hidroxissais são obtidos a partir da reação de neutralização entre um ácido e uma base, restando ao menos um íon hidroxila, OH-, na estrutura e vão ter um pH básico, ou seja, maior do que 7, como por exemplo CaOHCl, AlOHSO4, entre outros. E os sais ácidos ou hidrogenossais são obtidos também da reação de neutralização entre ácido e base e restando pelo menos um íon hidrônio, né, ou um hidrogênio ali dentro da fórmula do nosso sal, como por exemplo CaHPO4, NaHCO3, entre outros. Então, tendo um hidrogênio ali presente na fórmula, indica que é um sal ácido ou hidrogenossal.
E os sais mistos ou duplos são formados a partir da reação da neutralização de duas bases diferentes e um ácido, ou entre dois ácidos e uma base, produzindo dois cátions diferentes do íon hidrogênio ou dois ânions diferentes do íon hidroxila nessa molécula. Então, por exemplo, o NaKSO4, CaClBr, entre outros. Então, a gente tem duas bases e um ácido, ou dois ácidos e uma base nessa reação de neutralização, e aí a gente vai ter os nossos sais mistos ou duplos. Os sais hidratados são sais que possuem molécula de água incrustada lá no retículo cristalino, que é como a gente chama a forma como os sais se organizam geometricamente, em proporções bem definidas. E aí a representação vai ser sempre assim, ó, CuSO4, tem uma bolinha como uma multiplicação aqui, 5H2O. Então ele tem 5 moléculazinhas de água ali incrustada no seu retículo. Ou CaSO4, 2H2O. Então são sais hidratados. Vamos fazer a atividade 2 agora? Os corais, o mármore e as conchas possuem a substância carbonato de cálcio, cuja fórmula é CaCO3 em sua composição. Quimicamente, trata-se de um sal, porém apresenta uma diferente classificação com relação ao caráter dos sais, assim quanto à natureza do íon e de que forma podemos classificar esse sal? Justifique a sua resposta. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. O carbonato de cálcio é classificado como um sal básico, porque possui o cálcio, que é um metal que forma base forte, por pertencer à família 2A. E o carbonato, que é o CO3-2,
que é um ânion que é formado de um ácido fraco. Então, ele é classificado como um sal básico. Muito bem. Vamos fazer agora a atividade 3. Olha só. O cloreto de sódio, que é o NaCl, é o sal mais utilizado no cotidiano. Suas aplicações vão além do uso culinário como tempero, pois ele também é usado na conservação de carnes, no soro fisiológico, no soro caseiro, na obtenção da soda cáustica, de gás cloro e de hipoclorito de sódio. Escreva as fórmulas moleculares de outros 2 sais que possuem a mesma classificação que o NaCl em relação à natureza do íon. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele quer que você escreva a fórmula molecular de outros 2 sais que possuem a mesma classificação do NaCl. Então, o NaCl é um sal neutro, porque ele é obtido da reação de neutralização entre um ácido e uma base forte e, por isso, vai ter o pH neutro. Então, outros sais neutros também podemos citar BaSO4, MgCl2, CaSO4, KBr, MgNO4, Então, são exemplos também de sais neutros, assim como o cloreto de sódio. Para pensar um pouquinho na aula, eu trouxe uma atividade especial para vocês, olha só. Museu Virtual de Rochas Minerais do Laboratório de Solos do campus de Itapina. Para poder acessar, você pode através do QR Code. Você deve estar se perguntando, em uma aula sobre sais, por que visitar um museu virtual sobre rochas e minerais? Ao acessar a página, clique em Minerais e você encontrará diversos minerais. Preste atenção na fórmula molecular de cada mineral apresentado. Anote e depois descubra qual é a relação desse assunto com a aula que tivemos hoje.
O que aprendemos? Revisamos os conceitos de ácido e base, segundo Arrhenius, identificamos uma reação de neutralização, conhecemos a definição de sais inorgânicos, compreendemos como os sais inorgânicos são classificados e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!